Pessoal, nesse vídeo estarei mostrando para vocês na ferramenta da VMware Workstation como criar uma máquina virtual. Então tem duas formas de criar essa máquina virtual, seja por esse menu que está aqui à sua frente, que é o Create New Virtual Machine, ou então você vem em File, New Virtual Machine. Então vamos para o File New Virtual Machine, ou então Ctrl N. Então aqui tem um wizard, que é uma interface amigável para poder criar uma máquina virtual. Então a gente pode usar pelo modo typical, recomendável, como pelo modo customizado, que daí ele vai criando passo a passo. No typical ele já configura, já deixa pré-definido uma configuração padrão. Então aqui, primeiro momento, ele solicita para você onde é que está o sistema operacional. Ele está num disco, ou seja, está numa mídia DVD, ou ele está numa imagem ISO. Então aqui eu vou estar instalando o Windows XP, ok? Vou estar instalando XP em caráter só de instalação, ok? Vou clicar em Next. Então ele já pré-define que o Windows XP precisa de uma chave. Então vamos colocar uma chave aqui. Essa chave aqui é genérica e o nome de um usuário. No caso eu vou estar colocando aqui user. Eu não vou definir senha para esse usuário. Posso estar definindo isso depois. Clico em Next. Você se lembra no vídeo quando eu mostrei quando a gente altera o caminho onde ficam as máquinas virtuais? Então aqui ele já pré-definiu que vai sair no VMware diretório laboratório. O nome que eu defini aqui, XPSP3, por exemplo, ele já vai criar uma pasta, e dentro dessa pasta ele vai criar um arquivo, os arquivos da máquina virtual, ok? Então aqui eu vou clicar em Next. Aqui ele já solicita para definir o tamanho do disco. Então para o XP, a instalação mais básica possível, 6 GB já está mais do que suficiente. Então aqui tem a opção do disco. Então um disco para múltiplos arquivos, e ele pode também ser expandido, tá? Então se vier encher, ele vai, se tiver espaço, ele vai expandir. Clicamos em Next. A gente pode estar finalizando e já vai, com essa opção selecionada, ele já vai iniciar automaticamente a máquina virtual. Mas a gente pode fazer alguma customização. Então aqui, nessa customização, o primeiro campo é a memória. Então a gente está definindo 512 MB de memória. Esse 512 MB é da tua memória física. É a memória que tem a tua máquina física mesmo, seja o teu notebook, seja o teu desktop, seja o teu servidor. Se bem que para servidor você não vai estar usando o Workstation, né? Mas esse aqui é a memória física. O processador é o seu processador, então ele pode ser um dual core, que é um processador físico que emula mais um core, como pode ser um Core 2 Duo, que no caso teria dois processadores realmente físicos trabalhando. Então aqui eu não vou alterar do jeito que está. Aqui está a unidade, a ISO, onde que foi definido, floppy disk, caso houvesse. Aqui ele está me definindo como NAT. Então num vídeo anterior eu mostrei como configurar essa NAT, no sentido que a gente pode estar alterando a classe de IP. A gente pode estar usando uma classe A, que é um 10, ou uma classe C, que é um 92, ou uma classe C B, que seria um 76. Mas a gente vai estar configurando no modo Bridger. O modo Bridger ele vai estar utilizando, pela nossa configuração de interface virtual, conforme o vídeo mostrei, ele vai estar usando a mesma faixa de IP que está usando a meu computador físico, tá? Como eu também poderia estar utilizando um host only, uma rede privada. Essa parte da rede eu mostrei para vocês um vídeo específico sobre isso. USB
isso eu não altero. O som, impressora, caso houver existente uma impressora conectada no teu computador físico, ele vai estar sendo mapeado. Se não tiver o drive, vai ter que instalar o drive. E o display também eu deixo automático, mas você também pode estar alterando para ele estar iniciando por 800 por 600, por exemplo. Tá? Mas vamos deixar automático mesmo. Clicamos em Close, Finish e já para iniciar a máquina virtual. A partir desse momento ele já vai começar a instalação. Ok? Então começa todo o processo para instalação do sistema operacional. Outra coisa interessante que eu queria estar mostrando para vocês é que vou estar resetando a máquina. Ó, mesmo estando na máquina virtual, ó, é possível entrar na BIOS da máquina virtual. Então na BIOS da máquina virtual a gente consegue configurar hora, data, drive de disquete. No caso aqui, ó, configuração primário master, primário slave, é idêntico a como uma BIOS de um computador físico normal, seja um computador notebook ou seja um computador no desktop mesmo. Tá? Só altera no caso o fabricante da BIOS, mas o processo é o mesmo. Então aqui, por exemplo, a gente pode estar definindo que o boot vai dar inicialmente direto pelo CD. Ele estava por disco removíveis e depois a gente vai para o hard disk, por exemplo. Então a forma da gente estar configurando a BIOS da própria máquina virtual, tá? Eu vou salvar. Aqui está dizendo, ó, F10 save. Então vou estar salvando, ok. Ele vai estar reiniciando e agora ele vai estar começando a fazer a instalação na máquina virtual. Ok? Como é que a gente pode estar interagindo, por exemplo, assim, ó, eu cliquei dentro da máquina virtual e meu mouse não está saindo mais. Como é que eu faço para liberar o mouse para mim? Eu clico em Ctrl Alt, ele já liberou o mouse para mim e eu voltei novamente a ter acesso ao aplicativo. Aqui que a gente fecha. Então aqui eu quero estar mostrando para vocês as formas como pode estar sendo utilizado. Então aqui você pode estar desligando automaticamente a máquina, você pode estar, por exemplo, a gente pode estar pausando, aqui diz suspendendo, mas aqui é um pause do estado da máquina como está aqui agora. A gente pode dar um reset da máquina como eu fiz no começo da instalação, tá certo? Isso aqui são os discos removíveis que estão sendo carregados na inicialização, todos estão setados, ok? Aqui é o pause propriamente dito. Aqui eu estaria enviando o Ctrl Alt Del, né, para uma autenticação que necessite de Ctrl Alt Del, então essa é a opção. Aqui a opção Snapshot. Snapshot ele faz uma cópia do estado da máquina. Então antes de fazer alguma configuração de importância, é bom fazer um snapshot. Caso não dê certo, não saia como você espera, você pode estar retornando o estado anterior da máquina, tá? Aqui tem um gerenciamento, então que você pode estar fazendo um clone também da máquina. Só que o clone ele vai te ocupar mais espaço em disco, então ele pode ser um clone completo ou um link do estado natural da máquina, que é praticamente um snapshot, tá? Aqui a instalação do VMware Tools, a instalação de um aplicativo que ele instala todos os drivers de VMware para a máquina virtual com o sistema operacional. Tem algumas opções aqui que eu mostrei para vocês que só vão funcionar com a máquina desligada.
ok? Aqui é a forma como vai ser apresentada a máquina virtual, né? Ou seja, do modo expandido. Voltamos ao modo como estava anteriormente, certo? E a forma como vai ser apresentada aqui a máquina para vocês. Aqui, edite a customização. Então, mesmo com a máquina virtual aqui, você pode fazer alterações no adaptador de rede, mas a gente não vai estar precisando fazer isso agora. Aí temos aqui a opção nova máquina virtual, abertura. Essas outras opções eu vou estar mostrando para vocês em outros vídeos, que é conecte um servidor, virtualize uma máquina física, mapeamento de disco. Essa é uma virtualização de máquina física. Você tem uma máquina física mesmo, você pode estar virtualizando o teu próprio computador. Você está virtualizando a tua própria máquina física. Então é possível estar fazendo isso nessa opção. Vou estar mostrando isso para vocês em outro vídeo, ok? Então aqui vai decorrer todo o processo da instalação. Creio que vocês já conheçam esse processo de instalação aqui, já estão habituados. Foi mais para caráter mesmo de mostrar como faz os primeiros passos para a instalação do sistema operacional.